Fala pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um vídeo daquela nossa série sobre as provas discursivas que já foram aplicadas em concursos de tribunais. A gente comenta aqui a respeito delas, eu estruturo para você o texto com as ideias gerais que você deveria trazer neste texto. Antes, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Ative aí o sininho para receber notificação dos novos vídeos também. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, isso vai ajudar muito a gente. Quer que eu comente sobre algum outro tema, alguma outra prova? Coloque aqui nos comentários, isso vai ser também bem relevante aqui para a nossa equipe. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa. Olho na tela, pessoal. Se liga aí. Prova de hoje foi aplicada pela banca FCC. Você sabe que tribunal, cara, em regra, FCC, CESP e aí uma pequena parte com a FGV. Eu tenho aqui prova do TRT 15 para o cargo de técnico judiciário, cujo ano foi 2018. Se liga, você sabe que é muito importante você já identificar essa estrutura que é padrão, que é característica das provas discursivas da FCC quando a gente tem temáticas de atualidades. Eu tenho aqui texto motivador, normalmente ela traz um único texto motivador, e aqui eu tenho o comando da prova. O comando, você vê que ela não tem tópicos especificados aí para você. Dixon, é importante que eu interprete o texto motivador e use informações dele? Sim, é muito relevante isso. Vamos fazer essa interpretação, destacando aqui, evidentemente, aquelas palavras, aquelas informações que são imprescindíveis para a gente. Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, as pessoas se vendem como autênticas por quê? Todos querem ser diferentes uns dos outros. Olha que coisa importante aqui, ó. Todos querem ser diferentes uns dos outros. Então aqui há uma questão de autenticidade, o que os força a produzir a si mesmos. Então realmente a gente vive nesse cenário aqui de produção de si mesmo. Você vê muito isso nas redes sociais. E é impossível ser verdadeiramente diferente hoje, porque nessa vontade de ser diferente prossegue o igual. Tudo a ver isso aqui. Essas informações que estão destacadas entre aspas são imprescindíveis para a gente construir o nosso texto. O resultado disso é que o sistema só permite que existam diferenças comercializáveis. Você vê que ele vem te ajudando. Outro sintoma do mesmo problema, para Han, é a onda de binge watching, maratonas de séries. Pessoas assistem continuamente só aquilo de que gostam. Que legal, regência perfeita, que quem gosta, gosta de alguma coisa. Aquilo de que gostam. Mais uma vez multiplicando o igual. Mais uma vez multiplicando o igual. Nunca o diferente ou o outro. Então, ignora aqui realmente o que é diferente, ignora o outro, mais uma vez multiplicando o igual. Perceba o seguinte, essas informações-chave que foram destacadas aí são informações que vão ajudar você a entender o que o examinador quer aqui. Professor, eu sequer consegui entender o texto. Leia mais uma vez, tente interpretar, separando aí as informações mais relevantes, tentando identificar qual é a ideia central que está sendo abordada. Diante de tudo isso que nós destacamos, o que é mais relevante aqui? Qual que é a ideia mais abrangente? Você acha que todos querem ser diferentes uns dos outros? Você acha que nessa vontade de ser diferente prossegue o igual? Depois, diferenças comercializáveis? Eu percebo o seguinte, que a ideia central aqui é, mais uma vez, multiplicando o igual. Essa aqui é a ideia central, nunca o diferente ou o outro. Quer dizer, então, que a gente tem uma ideia central aqui? Sim, mas essa é a ideia central do texto motivador. Vamos fazer a interpretação do comando para ver se ele não pede um outro tema que está relacionado com isso. Vamos ver aqui. Com base nas ideias acima, então ele pediu para você tomar como base as ideias acima. Opa, é diferente. Ele não falou só para eu ler estes textos motivadores, ou tendo em vista que os textos motivadores são apenas textos que vão fomentar a criação de ideias, ele chegou e falou o seguinte, com base, é para você levar como base, é para você ter como base os textos que foram trazidos aí, as ideias que foram trazidas aí no texto acima. Escreva um texto dissertativo argumentativo, já falei sobre isso aqui no canal várias vezes, tem gente que tem dúvida, esse hífen foi utilizado de forma perfeita aqui, a FCC escreve muito bem, é impressionante isso. Dissertativo argumentativo, então eu sei que é aquele texto que vai ser dividido em parágrafos, que eu vou fazer 4 ou 5 parágrafos e que eu vou trazer o meu ponto de vista sobre o assunto, eu vou trazer aqui, evidentemente, fatos, dados,
exemplos, elementos que tenham a ver com essa temática. Então, ó, com base nas ideias acima, escreva um texto dissertativo. Cara, eu preciso identificar a ideia central aqui, que é o tema. O tema é a ideia central. Ideia mais ampla, ideia geral. A ideia mais geral que abriga as demais é exatamente essa, a multiplicação do igual. Você tem de identificar o tema. O tema dessa redação é exatamente isso, essa multiplicação do igual. E ele vem aqui e fala, ó, justifique o seu ponto de vista. Isso quer dizer que eu tenho de justificar, fundamentar o meu ponto de vista sobre o assunto. Isso aqui é característico de um texto dissertativo argumentativo. Ele não poderia pedir isso em um texto expositivo. O texto argumentativo ele difere do expositivo exatamente por isso, porque no argumentativo eu exponho o meu ponto de vista. Mas jamais eu vou utilizar isso aqui, ó. Eu acho, penso, acredito, nunca. Por quê? Porque eu não posso utilizar a primeira pessoa do singular em um texto de concurso público. Ou eu utilizo aqui a terceira pessoa do singular, entende-se, acredita-se, ou utilizo a primeira pessoa do plural. Entendemos, acreditamos. Legal? A preferência aí é para a terceira pessoa do singular, embora você possa utilizar as duas formas. Professor, mas e aí? Eu agora já sei a temática. Como é que eu vou estruturar esse texto? É importante que você entenda o seguinte, que essa introdução, ela tende a apresentar obrigatoriamente o tema dessa redação. Isso aqui é obrigatório. Tema. Ah, mas eu posso apresentar os tópicos? Os tópicos são aqui facultativos. Na introdução, apresentação dos tópicos é facultativa. É facultativa. Então eu posso ou não apresentá-los. Agora o tema é obrigatório. Isso aí eu não posso jamais abrir mão. Qual é o tema? A multiplicação do igual. Então, multiplicação do igual, eu vou colocar entre aspas aqui, porque é uma expressão, e ela vai ser explicada, evidentemente. Esta é a temática deste texto, a multiplicação do igual. Você pode até colocar o A também entre aspas aí, mas aqui foi só para a gente destacar aí que eu quero falar sobre multiplicação do igual. O que a gente vai ter? Em termos de estrutura, eu indico que você apresente 4 parágrafos, cara, cujo primeiro vai ser de introdução, eu tenho 2 no desenvolvimento e 1 de conclusão, que é o quarto. Ah, mas eu quero apresentar 5, posso? Pode, pode sim, mas para essas provas, cara, especialmente da FCC, que você tem muita coisa para resolver no objetivo, você tem normalmente entre 50 e 60 itens para você julgar lá, né, na verdade, questões para você responder, e elas vão ter 5 itens para você julgar. É uma prova de múltipla escolha, ou seja, o tempo é muito curto. Você vai ter que fazer essa redação aqui em 50 minutos, talvez no máximo 60 minutos, se você for um cara ou uma menina rápida lá na prova objetiva. E aí vai sobrar para você 1 hora aqui para fazer a discursiva, ou 50 minutos, você tem que se virar. Então eu acho mais fácil você produzir esse texto com 4 parágrafos, embora você possa produzir com 5 também. Ah, eu quero produzir com 3, não pode para um texto de 30 linhas. Ah, e de 6, não, também fraciona demais as informações. Ou 4 ou 5. Legal? O que eu vou fazer no desenvolvimento? Se liga, eu já tenho o tema da redação. O que eu vou fazer aqui? Cara, eu considero muito importante você fazer uma contextualização. O que é a contextualização? Contextualização é você explicar o tema. É você literalmente situar o leitor ao redor do tema.
ao redor do tema. Entendi. É você responder a seguinte pergunta: por que se discute este tema na atualidade? Por que ele é um tema relevante? Por que ele foi trazido para discussão? Então aqui você tem que basicamente falar o seguinte, que na tentativa de serem únicos, então aqui já tem a resposta, olha. É você desenvolver basicamente essas ideias aqui. Na tentativa de serem únicos, perceba que esta pergunta que eu fiz, por que se discute este tema na atualidade, não vai aparecer no seu texto. Isso aqui é só para te auxiliar nos argumentos que estão aqui em azul, que vão fazer parte do seu texto. Na tentativa de serem únicos, de serem diferentes. De serem diferentes. Hoje os indivíduos, né, as pessoas, os indivíduos acabam se tornando iguais. Acabam se tornando iguais. Isso aqui tem a ver diretamente com o inferno do igual. É uma expressão. O inferno do igual e o que ele chamou lá de diferenças comercializáveis. Diferenças comercializáveis. Perceba que isso aqui é o que eu chamo de contextualização. Legal? Continuando. E o que eu vou trazer aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento? O terceiro do texto, mas é o segundo de desenvolvimento. Aqui eu tenho de trazer esses aspectos relacionados ao tema. Como se trata de um problema, uma problemática, eu sempre considero importante você trazer uma contextualização, causas e consequências relacionadas a esse tema. Quais são as causas disso? O que ocasiona essa questão das pessoas quererem ser diferentes, únicas, mas a gente perceber que, na verdade, todas elas são iguais. As diferenças são comercializáveis. Quando ele fala de comercializável, isso aqui tem a ver diretamente com capitalismo. Esses temas, cara, que envolvem internet, consumismo, eles têm tudo a ver com isso aqui, ó. Capitalismo, consumismo, né? Ou seja, as causas disso. O que ocasiona isso? Lembra que eu falei ali, ó, diferenças comercializáveis? Então tem a ver com isso, com excesso do digital, excesso de tecnologia. Concorda? Tem tudo a ver com isso aí. O que mais? Basicamente isso. A gente pode ainda falar o seguinte, que buscando serem iguais, né, as pessoas, elas vão favorecer aqui a produtividade. Para as empresas, por que isso é importante? Isso aqui. Quando abreviar aqui, isso não é para aparecer no seu texto, é só para a gente ser rápido, né? Aqui. Quando as pessoas são iguais, a produtividade, a produção, a produtividade das empresas aumenta e o lucro aumenta. Não tem a ver com capitalismo, com consumismo? Seta para cima. Isso aqui é só um roteiro, cara. Isso aqui não é o texto inteiro. Então, quando as pessoas são iguais, a produtividade das empresas aumenta. Lucro aumenta.
o lucro aumenta. Concorda? Consequências. O que eu tenho como consequências? Esse tipo de tema ele é clássico para você trazer isso aqui, causas, consequências, soluções e, claro, a contextualização. Pode colocar no mesmo parágrafo? Pode. É importante você até fazer essa ligação. Ah, mas eu tenho muita coisa para falar. Eu não vou só enumerar capitalismo, consumismo, excesso de tecnologia, eu tenho que desdobrar esses argumentos. Então, se eu for usar um parágrafo inteiro para causas, eu tenho que fazer um parágrafo de umas 6 linhas, mais ou menos, 5 linhas. E aí você bota o outro parágrafo para as consequências. Lembre-se sempre de detalhar as informações, eu não posso só enumerar. Quais as consequências disso aqui para a sociedade, para as pessoas? Cara, o que a gente tem aqui é a fuga da realidade. A gente percebe claramente que hoje em dia as pessoas fazem isso aqui, elas querem se isolar. Fuga da realidade, isolamento, nessa busca aí por serem únicas, elas na verdade são iguais. Eu tenho aqui também síndrome de burnout, a alienação, muito importante. E aí, tem vídeo meu explicando o que é burnout. Essa síndrome relacionada aí ao excesso de trabalho, a pressão, metas desafiadoras no trabalho. Burnout aqui é um termo estrangeiro, então vai ficar entre aspas. Um mundo muito mais visual, né? As pessoas adoram esse mundo visual. Mundo mais visual, menos real, mais visual. Então é aquele mundo feito para as redes sociais. Você percebe isso. É aquela história. O igual não dói. Isso aqui é até uma expressão utilizada por esse filósofo, que a gente acabou de ler o texto motivador aqui, que é o Byung-Chul Han. Ele que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço. Então o igual não dói, não dá trabalho. E na conclusão? Na conclusão, obviamente, você tem que trazer uma proposta de solução, uma proposta de intervenção. Como é que a gente soluciona esta temática? O que eu tenho aqui para trazer que vai, de uma forma geral, reduzir esse problema, tentar conter esse problema? Cara, isso aqui, cada vez mais as pessoas devem gerir melhor o seu tempo. Para quê? Para buscar o ócio. A gente tem que ter um tempo em que a gente tira um tempo para a gente, mas para não fazer nada. Isso aqui não é o tempo de descanso. É para buscar o ócio. É fazer nada. É literalmente você sair do digital. Desconectar do digital. Por isso que eu falo que esses temas sempre estão interligados. Tem a ver com a internet, com o consumismo, né? Para buscar o ócio, desconectar do digital e conectar ao mundo real. Então isso aqui, cara, é menos tecnologia, é buscar um tempo para si, é você literalmente gerenciar melhor o seu tempo, você entender que as pessoas devem também conectar-se, a pessoa deve conectar-se ao outro. Tem a ver com empatia, tem a ver com uma série de coisas. Lembre-se sempre disso. Como você sabe, são temas mais filosóficos, mas a gente fechou aqui a estrutura do nosso texto. E aí, entendeu? Vale dizer que essas ideias que foram apresentadas aqui não são as únicas ideias para você compor
o seu texto, mas são as ideias mais relevantes. Você deve abordar o seu texto com uma certa lógica, trazendo uma contextualização ali no primeiro ou no segundo parágrafo. Na introdução, você já pode também contextualizar o tema. Aqui eu utilizei uma estrutura tradicional. É importante você trazer causas, consequências e também, claro, as soluções para essa problemática. Espero que você tenha gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!